preparados aí para uma travessia? Não sei se vai ser aquela travessia que vai gerar impacto, mas há sim a possibilidade. Vamos colocar na tela aí o que a internet está repercutindo sobre essas possibilidades. Aí, ó, além do lateral direito JP Galvão, o Paysandu também teria interesse na contratação do atacante Eduardo Melo. Ele que é foi destaque do Caxias, veio para o Clube do Remo, né? E, detalhe, tem contrato com o Clube do Remo até o final do ano. Não consigo imaginar que o Eduardo esteja nos planos do Clube do Remo para essa temporada. Mas, ao mesmo tempo, acredito que no contexto atual do Paysandu, ele tem alguma coisa a agregar. Lembrando, trabalhou com o Júnior Rocha lá no Caxias, né? Quando o Eduardo Melo foi anunciado, tu inclusive trouxeste algumas informações positivas, né? Buscando entender como funcionava o trabalho dele lá. Muito bem recomendado. No Remo não teve espaço, né? E a gente citou vários detalhes. Ele é um jogador extremamente alto, então jogador que pode levar vantagem na bola aérea. Fez um gol com a camisa do Remo. Fez um gol, né? Mas pênalti, aí é uma sobra de um pênalti perdido pro João Pedro. Não conseguiu esse espaço, né? Até porque teve aquela troca de Pedro Rocha de jogar centralizado, teve o João Pedro e por aí vai. Então, de fato, não conseguiu se fixar. Agora, sim, no Paysandu, falando de característica de campeonato e de característica do jogador e da recomendação também que tu recebeste quando ele saiu ali do Caxias, para mim é bem-vindo. Jogador que vai levar vantagem na bola aérea, briga física, forte e alto, então... Para mim é bem-vindo, não teve espaço, nem considero uma travessia, porque como não construiu algo sólido no Remo, então nem vai lidar com essa pressão de atravessar Almirante Barroso, se é que já está adaptado a Belém também. Agora, falando de características, encaixa no que é uma Série C. Te diria até que a tendência é que aconteça algo meio que tradicional. O cara que não vai bem em um, quando chega no outro vai bem. Consegue brilhar. Né? O Eduardo... Eu acho que ele vai ser uma boa aquisição para o Paysandu dentro da realidade do clube, né? Como falar, Série C, é campeonato truncado, gramado pesado, então precisa ter jogadores alto, forte, porque como o gramado geralmente vai ser irregular, é chuveirinho na área, e ter um cara alto de 1,90 m dentro da área, aí pode gerar jogo para o Paysandu. E o Remo também não deve contar com ele, então acho que pode negociar o empréstimo e assim... Eu não consigo visualizar o Remo olhando para o Paysandu como, tirando, claro, a rivalidade histórica, mas como o Remo está na Série A, ele está olhando para outras... Mercado diferente. Para outro mercado. Então, eu acredito que não teria problema o Remo negociar com o Paysandu um empréstimo. Agora, se tivesse os dois ainda na Série B, aí não vou reforçar um rival. Eu não vou reforçar um rival. Mas agora... Até porque o Parazão, em lista de prioridades do Clube do Remo, deve estar lá embaixo. Sim. E aí, ó, não sou amiga, não sou empresária, não tenho WhatsApp, não tenho contato nenhum, mas eu lembro que quando o Eduardo Melo entrou em campo, teve muita gente criticando, né? Falando que péssima contratação e por aí vai. E eu fiz questão de detalhar que o Eduardo Melo em campo, o jogo do Remo era o jogo de pé em pé, o jogo de construção. E, de fato, o Eduardo Melo, para fazer esse trabalho de ir e voltar com a bola no pé, eu não achei conveniente para o estilo de jogo. Agora, na bola aérea, aí sim, só que o Remo não estava trabalhando mais com essa bola aérea, né? Então, só para deixar claro que o momento que o Eduardo Melo entra em campo, para mim, ele é um mero recorte do que ele tem a agregar. E mudando a página, falando de Série C, de campeonato, parará, tanto que o Nicolas brilhou no Paysandu desta forma. Sim, bola aérea, cabeceando e por aí vai. Então, quem sabe seja de fato isso. Numa característica de Série C, numa característica do Paysandu, uma briga lá na frente, briga física, bola aérea, ele pode ser uma opção. Ó, ainda falando de Paysandu, a gente vai bater um papo aqui sobre a questão que a gente trouxe ontem rapidamente do Hélio dos Anjos e o Papão. E conversar com quem fez a reportagem, né? O Lucas Quirino. Lucas, até para deixar uma coisa clara, né? Aquele valor que o Hélio dos Anjos foi condenado, vamos colocar assim, não é que é um valor que venha para o Paysandu, não é? O Paysandu não vai pagar o que ele pediu e ele foi condenado àquele valor especificamente em relação à justiça, não é isso? Sim. A justiça manteve a condenação do Paysandu de 2,3 milhões de reais e o Paysandu tem que pagar isso para o Hélio dos Anjos. E o Hélio foi condenado foi porque o magistrado, o desembargador, entendeu que as atitudes do Hélio foram incompatíveis com o bom andamento do processo, interrompendo a magistrada, usando o celular na hora da audiência. Então, pedindo justiça gratuita, coitado. O desembargador entendeu que aquilo foi uma atitude que não favorece o bom andamento do processo. Então, ele condenou o Hélio ao pagamento de 2% do valor
do valor da causa, que era 2.600.000 reais. Mas esse valor, que dá 52 mil reais, esse valor não é para o Paysandu, ele vai para a Justiça. Não é que o Hélio dos Anjos vai ter que pagar para o Paysandu 52 mil reais. Sim, pois é. Esse valor ele vai ter que pagar como multa para a Justiça. Assim como também ele tem que pagar as custas processuais, que durante o processo ele acabou pagando, só que ele pagou no banco não credenciado pela Justiça, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Ele acabou não pagando e a Justiça entendeu que ele não pagou, então ele tem que pagar. Então, como dizem, o mal pagador paga 2 vezes. Peraí, ele pagou em outro lugar e esse dinheiro vai pra onde? Rapaz, sorte que pra ele não faz falta. Pra ele não Porque faz se falta. sou eu tô chorando uma hora dessa. Aí o mal pagador paga 2 vezes, ele vai ter que pagar. Só que aí, claro, essas decisões ainda cabem em recursos, mas nesse momento agora é essa situação. O Paysandu tem que pagar 2.300.000 pro Hélio e o Hélio tem que pagar a multa de 52 mil para a Justiça e as custas processuais, que ele pagou errado. Como que o Hélio vinha para cá ser técnico, né? Tudo bem que tinha questão de negociação, mas ainda iam inserir assim... no valor do salário esses débitos. Mas ainda assim, só que o Hélio, ele é chave de problema, né, gente? É aquilo que a gente conversou quando anunciaram o Júnior Rocha. É aquele círculo vicioso, sabe? Hélio dos Anjos, Márcio Fernandes, aí sai Hélio dos Anjos de novo. Aí parece que para reconstruir o ano, para reconstruir o Paysandu de novo, Hélio dos Anjos. Poxa, se ele foi um dos responsáveis para colocar o clube nessa situação e agora vai trazer ele de novo. E ele só não veio porque ele acertou com o Náutico. Senão ele tinha vindo. Exatamente. Náutico salvou o Paysandu de uma boa, né?